Boa tarde, gente. A gente está começando mais um Quartas Quatro. O nosso assunto de hoje é gestão de carreira. A gente vai receber o Thiago Souza. Ele vai falar bastante sobre autogestão e como isso se aplica. Vai contar um pouco da trajetória dele. A gente conheceu o Thiago por volta de 2010, eu acho, 2011. Quando ele trabalhava com uma banda de pagode de Porto Alegre chamada De Brincadeira. E de lá para cá a gente vem acompanhando o trabalho do Thiago, que sempre teve algum envolvimento com música e marketing. Então, ele é um convidado excepcional para falar com a gente sobre esses assuntos. Eu tenho um pouquinho aqui da história dele. Claro que ele vai contar melhor, mas ele é formado em publicidade e gestão de empreendimentos criativos, gestão em carreira musical e está estudando administração de empresas. Então, eu vou colocar ele aqui na nossa live para contar mais dessa trajetória dele e para a gente começar a abordar o nosso assunto principal, que é autogestão. E aí, Olá, tudo bem? tudo bom? Eu não vou perder muito tempo, porque o teu tempo tá assim, ó, preciosíssimo. Então, conforme a gente for falando, as pessoas vão entrando na live, depois ela vai ficar gravada, como sempre, aqui no nosso IGTV, eu coloco também lá no canal do YouTube, no nosso podcast. Então, quem perder esse início aqui, acompanha depois. Por favor, a palavra está contigo. Acho que primeiramente, né, era agradecer assim a esse convite, né, porque eu que venho há bastante tempo, como tu salientou ali no início, tá conversando com comunidades, né, como é a tua, como é o trabalho da galera da comunicação, é sempre importante e interessante estar divergindo e estar trazendo assuntos e conhecimentos, né, que a gente vem adquirindo desse longo desse tempo. Então, realmente, valeu pelo convite aí. A gente que agradece. Obrigado. Segundo, né, como a gente tinha meio acertado no script ali, que faz parte de ter um script, isso é muito importante. É o primeiro dos processos da autogestão, né, ter algo organizado para a gente ter o começo, meio e fim. Então, seguindo o nosso script, que eu acho que faz total sentido, eu vou dar uma explicação um pouco diferente de como eu cheguei, porque eu acho que tu já explicou muito bem ali, obrigado, da forma como eu estou até aqui. Mas eu acho que o interessante que eu gosto de dizer, ainda mais trabalhando com música e autogestão, é que eu comecei na música muito cedo, né? Com 15 anos. Eu sou de Guaíba. Então, na cidade de Guaíba eu tinha uma banda, né? Naquela época a gente organizava já nossos shows, nosso processo de autogestão mesmo. A gente tinha, não setores naquela época, né? Era eu que cuidava de tudo, mas a gente organizava shows ao vivo, aí nos shows ao vivo a gente gravou, shows ao vivo não, desculpa, a gente organizou uma gravação de um show ao vivo, depois a gente vendeu esses discos, a gente fazia nossos próprios figurinos, as pessoas meio que compravam também umas peças nossas para poder utilizar. Aí depois disso, a gente lá com 16, 17 anos, a gente gerenciou uma casa noturna em Guaíba, onde a gente conheceu as bandas de Porto Alegre. Eu conheci o Autoestima ainda, antes de iniciar o Estima Nossa, Samba, os guris vindo lá. Então a gente teve esse contato com a galera de Porto Alegre e até a troca, de entender como funcionavam essas trocas, né? E aí esse processo aconteceu a partir dali. Depois que eu fui para Porto Alegre, né, que aí eu fui trabalhar com outras bandas, né, e aí ali eu já tive um processo que foi antes de chegar lá no De Brincadeira, como tu falou, então eu tive outras bandas que a gente teve uma boa entrada no mainstream, assim, então eu consegui aprender muita coisa e nessa banda, assim, a gente já organizou a coisa de uma forma mais empresa, assim, então tinha setores organizados e eu cuidava a parte do marketing e também do comercial, um pouco de produção executiva, a gente tinha meio 4 pessoas para fazer tudo, assim. O mais interessante de tudo dessa banda é que essa banda ela teve um processo de acabar, né? Que a gente fez um projeto que não deu muito certo, a gente investiu todo o dinheiro que a gente tinha ganho nos 2 verões anteriores lá no Scuba, ainda que era lá. A gente investiu depois tudo faliu, né? Com a banda, né? saudades, Scuba. Saudade do Scuba, né? Era maravilhoso, né? E aí a gente veio a investir errado e não teve mais como dar continuidade. Aí depois, quando eu fui estudar a parte de publicidade e propaganda e entrei na parte do plano de negócios, né? Que é uma parte bem interessante da administração, eu tinha entendido que a banda não tinha acabado, a minha banda tinha falido. E aí eu falei, peraí um pouquinho. Se a banda faliu, porque a gente era uma empresa, se a gente
tivesse esse entendimento que a publicidade estava me dando de como a gente organizava a comunicação, o plano de negócio me mostrava como a gente podia organizar a banda internamente, eu falei, cara, peraí, cara, se isso aqui as pessoas souberem usar, as bandas vão para frente. Foi aí o processo mais ou menos também no momento que eu entrei lá no De Brincadeira. Que aí foi 2010, corrigindo o meu Vitor, falou 2010, mas foi 2010. Fiquei na dúvida, quando será que foi? Mas foi por aí. 2010, eu estava trabalhando no Manara e estudando a publicidade de propaganda. E já também estudando nesse tempo, eu já vinha desde 2009 fazendo um estudo sobre autogestão. Naquele momento eu não falava sobre autogestão, eu entendia o que estava acontecendo, eu tinha um caderno que eu anotava tudo o que acontecia, e eu procurava entender, tipo assim, deu problema, eu anotava o problema na volta. Deu acerto, eu anotava o acerto, as coisas que as pessoas perguntavam. Então, isso tudo foi depois dando bagagem para eu entender que, pô, peraí, dividindo isso em setores, esse monte de coisa que eu anotei faz parte disso aqui. Pá, isso aqui é financeiro, isso aqui é comunicação. Aí eu entendi que tudo aquilo que a gente fazia desordenadamente tinha uma organização. E é o que a nossa banda levou à nossa falência, porque a gente não soube organizar. E aí eu fui estudando mais sobre isso, e hoje eu posso dizer que estou aqui bem mais entendido. E aí eu trouxe essa questão do autogestão, porque é justamente isso, as bandas e os artistas, eles se autogerem. E principalmente eu acho que no recorte Rio Grande do Sul, foi uma provocação quando eu descobri o livro Música Ilimitada, de Leonardo Salazar, que é uma indicação muito boa da galera ler. E esse livro falava, ele é um livro de conclusão do curso dele, né? Ele fez o curso de contabilidade, e aí nas últimas páginas ele bota uma ideia de plano de negócio voltado um pouco mais para administrativa, sim, mas era interessante, mas era meio que duro. Não é uma crítica, eu digo que naquele momento era o que ele tinha que fazer, e aquilo abriu um entendimento fantástico para mim e para muitas pessoas. Só que eu fiz um entendimento diferente daquilo. Eu falei, a peculiaridade das bandas que estão iniciando, que eu digo assim, iniciando não é só o novo que começou ontem, é a galera que não chegou no mainstream ainda. Eles estão no início ainda. Então essa galera que está iniciando, essa galera não acessou, não consegue entender isso. Ele tem que ser de um outro formato. E aí o meu estudo, que eu estava anotando as coisas, eu comecei a montar um processo que eu organizo o plano de negócio para bandas. E aí ele está baseado também em autogestão, onde ele entende esses setores e dessa autogestão ele se auto-organiza e aí daí ele sabe gerir a sua própria carreira. E o lance interessante também dessa própria carreira acho que eu estou tentando ler outro negócio escrito, né? Então é isso. É aqui que eu chego hoje. Vamos por partes. Bom, então, a partir tu fez o processo oposto, né? Então, tu começou a trabalhar com isso, aí tu estava estudando ao mesmo tempo, surgiu o entendimento de que, cara, a banda é uma empresa e se ela não for tratada como tal, ela vai falir, que foi o que aconteceu, o teu case. Então, a partir disso, tu começou a fazer esse estudo, que foi o que estruturou a Tudo é Gestão há 2 anos. A Tudo é Gestão tem 2 anos, mas eu acho que tem outros nomes anteriores, assim, que a gente vem desde 2000, mais ou menos. Eu e mais outra galera que foi mudando, mas desde 2014, assim, a gente vem fazendo esse estudo mais de forma coletiva, assim, conversando e trabalhando junto. E aí depois eu fui trabalhar de forma mais independente, aí tive que alterar para um nome, e aí entrou a Tudo é Gestão. Então, esse trabalho vem de um tempo. Sim, mas o nome foi criado há pouco tempo. Isso, um nome que foi criado há pouco tempo. Mas eu acho que o principal fato de ter entendido isso é que, assim, a minha banda, ela acabou. Aí, aquele acabar dela me gerou um processo psicológico muito profundo. Eu tive uma depressão sobre isso. E aí, no processo de eu procurar ajuda, de eu entender o que estava acontecendo comigo, uma das coisas que eu quis fazer era me ocupar. Eu fui estudar. Aí, nessa de estudar, foi aí que entrou o plano de negócio e publicidade. Lá que eu entendi que a banda não tinha acabado, ela tinha falido. Aí eu ressignifiquei a dor do meu processo terapêutico, que estava acontecendo naquele momento, e ressignifiquei, cara, eu preciso achar uma saída, porque um dos principais fatores, eu nasci para trabalhar com música, eu nasci para viver vivendo arte. E aquele momento ela tinha acabado e parece que tudo tinha ido a minha vida tinha acabado. Só que não. O meu entendimento era, não, peraí, Thiago, agora tu entendeu o que é o código disso, e se tu quer continuar e tu ama, e eu sempre gostei muito de estar ali atrás, eu fazia isso, falei, eu não me entendo mais como um músico de palco, eu não me entendia também como um grande músico, eu acho que eu era o cara que gostava de estar ali. E aí eu falei, cara, é esse outro trabalho, agora tu cai pra dentro, e aí a paixão voltou de novo, do mesmo jeito que eu gostava de estar no palco, ela talvez triplicou. E aí tudo que eu vinha
nessa banda, anotando, essa banda eu já anotava essas coisas, era 2007, mais ou menos assim. Então a gente teve uma época do Paulinho, até Barbosa entrou aí, Barbosa não tá online, obrigado Barbosa. Barbosa também é um cara que lá atrás eu passei por ele lá, época da Nova Era. Então a Nova Era foi um dos nossos primeiros empresários, assim. O Paulinho também era, o Barbosa tava nessa época lá, botou nós em alguns shows, fez algumas coisas por nós, nos ajudou também. Então, nesse tempo, eu aprendi muito com a galera e anotava já. Eu tinha um caderno, tinha, sei lá, 2, 3 cadernos que eu anotava tudo o que acontecia. Até, Barbosa, deve estar no meu caderno lá em algum momento legal que tu falou alguma coisa, todo mundo eu anotava. Disso saiu o entendimento que eu precisava levar para uma gestão de carreira. Aí, dali, eu comecei isso aqui que eu anotei, que ele falou de tal coisa, isso aqui é comercial. Então, comercial é esse setor. Aí eu levava para lá, de lá eu destrinchava. E hoje eu tenho um plano que ele identifica cada setor na banda e organiza a banda através do que ela precisa potencializar e no final a pessoa sai entendendo fazer aquilo. E aí esse é o processo da autogestão. Então a gente leva essa tecnologia para a banda e para o artista para ele se autogerir depois. Que é o que ele faz, né? Ele só precisa fazer um pouco mais organizado, no meu entendimento. Precisa não é do estudo exatamente, mas ele precisa compreender como que o processo funciona para que ele possa aplicar. Não que ele já não faça isso antes. Só não tem, de repente, um embasamento teórico e prático de como seria a melhor forma, as melhores práticas de colocar aquilo ali na banda em si, né? Então, já que tu já deu um spoiler aí de como que funciona o teu processo com a tua gestão, a pergunta é, como ele funciona? Então, assim, eu tenho uma banda, eu tô super afim de saber como que é a autogestão, como que eu contrato esse serviço, e aí eu te procuro. Qual é como que esse processo funciona na prática, assim, com a banda que chegou em ti agora? Eu só vou trazer um pequeno pedaço do anterior que tu falou, que tu fez uma síntese perfeita. As bandas não fazem, teoricamente, não é que elas não sabem fazer. Eu descobri com o tempo que existe a etapa 1, 2 e a 3. A galera faz a 1, a 3 e a 2. Aí no final não chega não chega no resultado que ele gostaria. E aí ele acha que tipo o mercado não dá e um monte de coisa. Eu identifiquei que nós precisamos só seguir o 1, 2 e o 3. E aí eu trago para ele, cara, isso que tu tá entendendo, tu entende o que tu tá fazendo. Só que tu tá fazendo na ordem errada. Só isso. Nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Nesse caso, altera na música, é muito importante isso, porque tu que faz a parte de comunicação, sabe que se não seguir uma linha, sei lá, chegar a capa do disco, a música e depois mandar pra fazer pitch, não sei o que, não vai dar, cara. Entendeu? Não pode. Então, tipo, se tem um caminho a seguir isso. Se eu não seguir esse caminho, no final não vai ter pitch, eu não sei o que eu vou dizer pra ti? Aí o cara não sabe que tem que mandar a música com 1 mês e meio pra ti conseguir trabalhar isso. Ele, não, cara, mas a música vai ser lançada em tal dia, tu quer 1 mês e meio antes do não sei do quê? Então, sim. Felizmente, sim. Então, aí levando para esse processo da autogestão, né? Então, como a galera pode trabalhar, né? Eu gosto também de explicar 2 coisas, tá? Eu tenho 2 coisas que eu faço hoje, né? Uma delas eu faço empresariamento artístico e a outra eu faço consultoria artística, tá? Nessa questão de consultoria artística é onde eu estou aberto para trabalhar com o mercado, né? É onde eu recebo projetos, converso com bandas para entender principalmente o processo dele. Sei lá, essa semana mesmo tive uma reunião com uma artista que ela falou, eu tô produzindo um disco e vou lançar, eu não sei ainda a data que eu vou lançar ele, mas antes de lançar o disco eu precisava me organizar e criar um planejamento de como eu amarro tudo isso para chegar até o disco. Então a gente vai criar um plano nesse processo agora e identifica como é que ela consegue amarrar tudo isso, qual é o conceito de tudo isso e como ela leva isso até lá. Aí depois passa para ela também como é que ela funciona para fazer esse trabalho lá. Se ela vai precisar ela mesma fazer, ou vai ter que contratar a ideia para fazer isso, entendeu? A gente passa toda essa ideia para ele, mas monta um plano para ele que ou ele executa ou ele contrata a pessoa para executar. Mas ele não fica amarrado, tipo assim, não sei o que fazer. Então, o outro artista tem um disco, eu estou terminando um disco, eu quero fazer um lançamento do disco. Então a gente faz todo um plano, o teu disco tem quantas músicas, é tanto, então o teu disco dá para ver se dá para trabalhar num período X, porque dá para fazer isso. Então a gente monta o plano estratégico de como isso vai acontecer, se um disco, sei lá, são 4 faixas, é 12, qual período, se é 1 ano, 2 anos, e aí esse plano de novo, ou ele executa, ou a gente executa em conjunto, ou ele contrata uma outra pessoa. Então é um processo mesmo de entender onde o artista está, planejar isso para ele de uma forma que ele consiga compreender, executa com ele, se ele tiver essa necessidade e esse orçamento,
ou entrega na mão dele e ele executa. Eu brinco que é tipo o Sebrae. O Sebrae, tu vai lá, ele te dá todos os espaços e tu sai fazendo. Se tu quiser, tu contrata o Sebrae também te ajuda a fazer, mas tem um mínimo que o Sebrae faz por ti. E é o trabalho que eu quero também fazer, porque eu entendi que eu não posso estar em todas as bandas sendo empresário delas, e também não faz nem sentido. Então, quanto mais eu conseguir conectar, ajudar projetos a sair do ponto A e ir para o ponto B, com organização e planejamento, e também interligando redes, como a tua própria empresa, outras empresas que são interessantes, que esses artistas às vezes não sabem que existe, a gente faz uma cena acontecer e a autogestão, a auto-organização cresce, e o mercado vira sólido, vira próspero, e aí tá todo mundo aí feliz, gente vendendo seus shows, tendo banda suficiente para ganhar, e tu também fazendo comunicação, e eu fazendo, sei lá, tendo artistas e fazendo mais consultoria. Então, eu acredito muito numa cadeia de longo prazo. O meu plano, eu tenho um plano de longo prazo. Então, o meu projeto é, daqui a 10 anos, a gente consiga olhar para o Rio Grande do Sul e dizer assim, cara, se eu quiser ser artista, eu vou ser rico sendo artista no Rio Grande do Sul. E é isso que é o meu projeto de vida, e muito mais focado hoje em artistas entender e ajudar, né? Pelo menos na parte que eu fiz um entendimento, fiz um estudo desde 2009, em artistas periféricos. Artistas porque eu tenho diversos amigos que não são periféricos, são artistas, são muito bons, e eles sabem disso porque a gente conversa sobre esse assunto. Mas até eles mesmos sabem que a grande maioria dos artistas sai da periferia. Saindo da periferia, o ser humano que vem da periferia, ele é tolhido de algumas coisas. Até do processo de discernimento, que se tu teve que estudar em escola pública, tu tem um certo desvantagem de quem estudou em escola particular. Então esse processo todo também vai te levar lá na hora de gerir a tua carreira, de gerir a tua banda. Então, esse processo de tu poder entender como artista, que nem agora mesmo, eu estou abrindo discussões e conversa com outras pessoas, até vai vir uma campanha agora de uma outra artista que vai discutir sobre isso, que é da saúde mental das pessoas, que é da saúde mental dos artistas, de quem está envolvido na cadeia da cultura, na cadeia da música, tá? Porque é muito sério isso, e a gente acha que talvez é brincadeira, mas não. Aí a gente tem muitas bandas que às vezes do nada o vocalista não quer mais tocar, não sei o quê, então não consegue. Cara, é saúde mental, gente. É sério. Esse monte de coisas que a gente aprendeu a fazer um contra o outro, que achava que era engraçado fazer folgação e piada, isso a gente vai, no final das contas, acabando com o interno de uma banda, que é uma banda que às vezes é necessária para uma comunidade até evoluir economicamente, acreditando que eles podem sair de um local e ir para o outro. O Zoeira, para mim, é a maior banda que consegue dar para a criança da comunidade entender que um dia eles podem ser artistas. Eu tava antes de entrar aqui, vi o vídeo que eles fizeram no Drive ali, né? Excelente, né? Excelente, é disso que nós estamos falando, entendeu? Essa galera sabe o quanto eles têm responsabilidade com as crianças também. E as crianças, tipo assim, eu quero ser o Zoeira. Olha o que foi o Pantera Negra, eu quero ser ele. Então, tipo assim, a gente está trabalhando com um tipo de som, que é o samba e pagode, que a gente tem escola lá atrás. A gente precisa, e eu assumi esse compromisso, porque eu venho dessa escola, eu sou do samba. Depois trabalhei com pagode, mas eu comecei com banda de preto de samba aqui em Guarulhos. E aí hoje o meu processo é esse, fazer que a gente saia da periferia e a longo prazo a gente fique rico na música do Rio Grande do Sul. Amém, né? Pegando um gancho de uma colocação tua a respeito do estudo, principalmente, que dá para ir muito além, assim, destrinchar muito mais, mas, tipo, não é só isso, né? A gente tá num momento, inclusive, que o acesso a certos tipos de conteúdo, a certos tipos de informação, ele foi claramente dividido entre quem tem o acesso e quem não tem o acesso. Então, tipo, não é só, como tu citou, o fato de ter estudado em escola pública ou particular, que eu, por exemplo, estudei em escola pública, mas vai muito além, tu ter acesso apenas à Rede Globo e ao SBT, ou tu ter uma conexão de internet excelente quando tu pode assistir, sei lá, uma CNN, ou outros veículos de comunicação que não são apenas aqueles mais tradicionais, digamos assim, que engessam o que tu vê e as informações que tu recebe, aquilo que está sendo passado. Então, vai muito além, o mercado, ele vai muito além do básico, assim. E eu acho que essa tua proposta de instruir,
Tipo, a tua ideia não é eu quero ser o empresário, eu quero ser o gestor. E nada contra quem quer ser gestor, cada um Nada. nos seus quadrados. Eu tô preparando a Mas, banda pra eles, na real, né? exatamente, a banda, quando ela começa, em geral, a maioria, principalmente o teu público-alvo, que são artistas periféricos, cara, eles não têm grana, entendeu? Não se tem dinheiro para pagar o produtor executivo, o gestor de carreira, Isso. mais o hold, mais o produtor, o tour manager, mais eu, a agência de comunicação. Não existe. Na Não prática, isso existe. não existe. Então, a tua proposta, eu achei ela incrível, porque ela ensina o cara a fazer isso sozinho. É tipo, Inicialmente, pra depois ele saber contratar gente. Porque ele vai precisar, então, ele não tipo, consegue fazer pro resto da vida isso, sozinho. e a Só que, tendência é que ele não consiga mesmo, é que ele cresça o mas não tem como. suficiente É. para se focar na música e delegar as outras funções, né? Mas é que para isso ele precisa saber quais são essas outras funções. É Então isso. alguém Bota a precisa charada. ensinar, né? Eu não O sei se é cara não nasce ensinar, mas sabendo. eu acho que não sei se é ensinar, porque eu não tô. É mais uma troca de ideia e trazer pra galera que eu vejo assim que. Instruir de repente. Instruir. Eu acho que foi o que aconteceu comigo. Muita gente me instruiu. As coisas estavam tudo no meu redor e às vezes eu não estava enxergando. E as pessoas começaram a me descortinar as coisas. Eu falei, pô, é isso que eu preciso levar para o mercado, é descortinar algumas coisas. Porque as clientes falou, tem gente que às vezes não sabe dar valor pro trabalho que tu faz, vai achar que é caro porque ele não entende o que tu tá fazendo. Aí ele vai discutir contigo e tu fala, cara, aí tu dá vontade de perguntar pra ele que base tu tem. Ele vai dizer que tem um monte, mas tu sabe que ele não tem. Aí, aí eu, Thiago, me propus. Eu vou começar lá atrás. Lá atrás. Pra daqui a 10 anos, todo mundo entenda o que eu tô fazendo, entendeu? Porque tipo, nesse momento agora, talvez tem muita gente do mercado, até faz parte também disso, sabe? A crítica faz parte disso. Mas dentro do mercado do pagode, galera que não entende o trampo que eu tô fazendo e às vezes acha que é um pouco lunático. Mas isso faz parte. Tem muitos intelectuais brasileiros que me inspiram que falam sobre isso. Falar sobre coisas que ainda todo mundo talvez não está querendo saber também incomoda. Então, só que no futuro, quando ver, todo mundo vai entender. E aí é o momento que, tipo, eu sei que eu vou ter mais força ainda de levar mais pra frente. Porque eu sou um cara que, tipo assim, se nesse momento não está sendo interessante e não estão entendendo, que talvez a minha mensagem não está sendo transmitida da forma certa. É mais falar sobre mim, sobre o mercado, entende? Então, por isso que eu falo, eu estou nesse processo de busca de entendimento para a nossa conversa ficar melhor e no futuro próximo todo mundo entenda que viver de música é muito possível e dá para ficar bem na fita com isso. Então, aprendam. Tá. Então a gente fala um pouco de como que funciona o teu processo particular, mas eu queria que tu colocasse um pouco como que é a tua visão da importância da gestão de carreira, seja ela uma autogestão ou uma gestão feita por um gestor de carreira, mas enfim, qual é a importância dela para a empresa banda? Como que tu enxerga isso? O que traz de benefício? Qual é o processo? Enfim, a tua visão a respeito disso. Da autogestão para a banda, né? Eu tinha assim, eu falei, né? Eu tenho bandas que inicialmente, às vezes, eu tinha uma dificuldade muito grande de explicar para eles como as coisas precisavam ser organizadas, sabe? De como a gente precisava fazer, sei lá, um cronograma para ir pro show, que precisava ter um cronograma que todo mundo ia receber, sei lá, né? Que seja de PDF no celular. E às vezes achava que aquilo era uma bobagem. Então, tu conseguir depois trazendo um conceito que tu explique para eles que aquilo é importante, quando tu mandar, aquilo já virou uma importância e eles depois vão te reclamar porque que tu não tá chegando. Então, aí tem um segundo ponto que é tipo, que nem eu falei, né? As pessoas elas não conseguem hoje nem saber. Eu vou um pouco mais profundo. A gente tem um problema no Rio Grande do Sul que as bandas, quando nascem, dentro do semi-pagode, elas nascem de cover. Elas não nascem de autoral. Elas montam o primeiro show e depois procuram a barca. E eu até problematizo o nome A barca é ótimo. Mas é que eu problematizo ele porque barca afunda. E eu falo pra galera, vamos sair da barca. A gente vai procurar fazer show a partir de agora. Entendeu? Onde eu procuro trabalhar, eu falo, gente, a gente não trabalha com barca. Barca afunda. A gente trabalha com show. Pra sair da barca, a gente precisa também fazer show. Pra fazer show, tu precisa ter autoral, tu precisa saber o que tu vai cantar e as pessoas podem ter a probabilidade de tatuar isso no corpo dela, que nem a tua música. Barbosa, que tá na live aí, trabalhou com Pura Cadência, ele sabe muito bem o que isso aí no Rio Grande do Sul. Eu que tava no Manara naquele momento, que a banda tava chegando na quinta-feira lá pra tocar, fazendo uma quinta que o Paulinho lá montou com a gente de parceria, a banda tava recém meio que iniciando.
botaram um trabalho, gravaram o DVD, botaram o negócio, a banda começou a vender, ela saía de quinta, às vezes ali, ou às vezes ela saía na quinta, voltava só na outra quinta, às vezes direto ali no Manara, porque os caras faziam show direto. Aí tu falou, só um pouquinho, eles estão fazendo show terça, quarta no interior? Sim, porque não tinha mais data pra comprar no final de semana. Aí tu falava, tá, mas só um pouquinho. O Pura Cadência, mas quem era essa banda que tava aqui? Eles gravaram um disco, eles gravaram 2 discos, e eles botaram músicas que eram dele, que as pessoas podiam se identificar com aquela música. Aí tu tem um sucesso. Aí, não é só mais uma banda cantando a mesma música, né? Por que as bandas estouram no Rio Grande do Sul e adoram vir pra cá e a gente não consegue botar de banda a nível várias bandas a nível Brasil? Porque a gente canta as músicas dos outros. E os outros, quando vêm aqui, não cantam as nossas músicas. As bandas que estão entendendo isso nesse momento agora, estão começando a ter longevidade. E aí elas estão entendendo também que elas precisam ser auto-organizadas internamente. E essa divisão, tipo assim, o Grupo do Bola, para mim, é uma das bandas que eu mais fiquei feliz na história da música quando eu conheci dentro do pagode. Foi quando o Fina estava empresariando eles, e aí eu tava um momento trabalhando com o Fina lá também na produtora dele, e aí eu entendi que os caras eram muito organizados internamente, eles faziam na base, sei lá, de 17, 18 shows em Gravataí só. E todo mundo vivia de música, e até o técnico de som era sócio da banda. Isso é autogestão. Entendeu? Envolver todo mundo. Todo mundo tá no mesmo time, o sonho é de todos. O técnico, para ele poder viver, aquela banda tem que andar. A mesa que ele está cuidando tem que ser a melhor possível para a banda fazer um bom som e comprar um cachê alto. Essa banda, naquele mesmo momento, incomodou o De Brincadeira que nós estávamos trabalhando, porque eles vieram numa festa, que era acho que da GH Pro, e vieram meio que no mesmo cachê que nós e naquele momento, tipo, fizeram um pouco mais de coisa, porque eles tinham, naquele momento, se organizaram melhor que nós. Eles tinham a mesa, eles tinham tudo que nós, naquele momento, ainda estávamos nos organizando e ainda faziam meio que uma exigência do contratante. E aí a gente tomou uma certa pressão. Aí naquele momento tu saca, putz, olha só, a gurizada mais nova, mais organizada, nos bota pressão. Mas é disso que nós estamos falando. É disso que nós falamos, tá aí os caras hoje continuando no patamar que estão rodando o Brasil. Não é à toa que o Bola tá fazendo isso aí. Quem não sabe desse interno deles, talvez vai achar que os caras foram superstar, mas não, essa gurizada tá há muitos anos. Há muitos anos. Fazendo um corre muito sério em Gravataí. Muito sério em Gravataí. E autogestão, quando eu descobri isso, cara, entrou pro meus anotações, entendeu? Foi pro meu caderno. O Barbosa escreveu, eu nunca vi tanta planilha na minha vida na época do De Brincadeira. De Brincadeira era uma banda, exatamente, a gente tentava ter uma organização. E hoje tudo isso me leva à frente até para poder usar esses materiais que passaram por essas bandas, assim. É um negócio bem massa que passou por lá. Foi bom. Então, assim, acho que a autogestão, ela entra também pra galera. O primeiro passo, acho que a galera entender o que é o mercado da música, para onde ele está inserido. E depois, no segundo passo, ele saber contratar pessoas que vão fazer o serviço dele andar no momento que ele não está ali. Porque ele tem que entender também que ele tem que se dividir entre fazer a arte dele, arte com verdade, e que essa arte vai ser vendida, essa arte vai ser replicada, e aí ele vai ganhar dinheiro. Só que aí ele tem que entender que pessoas ele chama para fazer a arte dele também fluir. Quem são essas pessoas? Se ele não tiver o entendimento da autogestão, ele não faz isso andar. O empresário, que é um grande empresário, ele não é o cara que faz tudo. Ele entende quem são as coisas que ele precisa, ou ele trabalha com pessoas que entendem do que ele pode vir a precisar. Então, é mais por esse. Eu estou muito mais no lance de quem falou, instruir, elucidar as bandas do que existe da estrutura. Ela entendendo a estrutura, depois ela faz o que ela acha melhor. Se é ela mesma que se gerencia, ou ela prepara um gerenciador, um próprio gestor de carreira para ela, ou contrata alguém do mercado para poder gerenciar a sua própria carreira. A gente tem muito cara aí, acho que o gerenciador não tem uma preparação, né? Eu acredito que o gerenciador é um cara que tem que entender de finanças, de administração de negócios, um pouco de psicologia, um pouco de comunicação e direcionamento artístico. Então, tipo assim, ele é quase tudo, sacou? Mas ele não bota a mão em tudo isso. Comunicação, eu trabalho com alguém que vai fazer comunicação, mas você conversar com a pessoa da comunicação para dizer para ela onde eu quero levar a carreira da artista. E ela vai dizer, eu tenho a ferramenta. E ela tem, eu não sei. Que nem tu. Eu vou te dizer o que eu preciso, tu vai dizer, é assim que tu faz. Assim. O caminho é esse, ou são essas duas opções? Eu só te digo o objetivo que eu tenho. Qual é o objetivo de comunicação, qual é o objetivo de marketing, o objetivo artístico com esse artista. Tu vai dizer pra mim, pra te alcançar o teu objetivo, eu te dou esse caminho. E se eu concordar, se eu achar que é isso contigo mesmo e tu mostrar, falei, vamos lá, quem executa é tu, resultado nós vamos chegar. Porque é isso que o cara precisa entender. E a galera às vezes quer fazer
todas as coisas sem saber, sem entender, e a carreira não anda e depois bota a culpa, sei lá, em todo mundo e no mercado. E o mercado também não entende disso, a gente não tem preparação aqui. Enfim, é um É que processo eu acho que autodidata aqui. a principal, eu diria, lá na base, assim, a primeira dificuldade que eu vejo é do entendimento dessa necessidade, é saber, é que as bandas iniciam sem saber que elas vão precisar de alguém para cuidar da comunicação, de alguém para cuidar do financeiro, de alguém para ser o comercial, tipo assim, elas não têm esse entendimento. Não. Elas começam achando que é ir pro estúdio, ensaiar, ir pro palco e tocar. Fazer a melhor música em cima do gordinho. E tipo, Tirar o break, tirar o cavaco do cara, cantar em cima do Ferrugem. Não, mas é que é interessante que foi isso que a gente se criou no meio do pagode, do samba. A gente cantar o outro. E aí isso me deixa... É uma coisa que eu problematizava desde de brincadeira já. Eles sabem disso. Gente, vocês não podem... A gente não pode a segunda banda vir para dizer que ela tocou melhor a música do Ferrugem que nós tocamos no primeira show. Não faz sentido. Aí o contratante diz o valor do nosso cachê, não é nós. uhum. Ele que vai dizer qual é o melhor, no gosto dele. Qual é a banda que tocou a melhor música do Sorriso Maroto? Ah, banda 1. Ok, paga mais pra ela. Aí o cara fala, não, mas eu tenho mais tempo de mercado. Mas, cara, eu gostei da banda 1. Mas a outra banda tocou melhor. Isso. Tipo assim. E aí tu vai dizer, mas eu tenho 15 anos. O que tu fez nesses 15 anos que tu tá tocando pior que a banda que tem menos tempo? Quem mais vendeu cachê e continua vendeu o cachê um pouco mais alto foi quem tinha realmente uma música e um trabalho que as pessoas assim, eu vou lá pra ver o show deles porque eu vou cantar as músicas deles. Uma banda pra mim que foi uma banda que mais nos deu base nos últimos anos foi o Louco Sedução, que nunca... A Louco Sedução depois teve um momento que ele também teve essa evolução, porque o mercado que ele também estava mantendo, que é o mercado anterior do Louco Sedução, era a galera demais, a galera produzia muito. Uhum. E aí depois que entrou um pouco da nova geração, que o Louco Sedução também deu uma continuidade, entrou a galera do single. E esse single que pra mim, no meu entendimento, a galera do Rio Grande do Sul não entendeu muito bem. Porque em São Paulo, o resto, a galera só fazia o single como abertura de entrada. Depois ela vinha com disco. Porque disco é que consolida. Porque disco pode ser ruim ou não. E aí no segundo, no segundo disco, se for o primeiro for ruim, tu tem a oportunidade de melhorar. Se for bom, a galera tá esperando o outro. Mas o single é só uma amostra. E aí no Rio Grande do Sul a gente trabalhou durante muito tempo com o single. E aí até o próprio Louca ficou também um tempo no single e eu acho que não é a culpa dele. É o mercado que atrapalhou. Não tinha rádio pra tocar. Mas o Louca pra mim ainda é a banda que mais... E aí depois eles voltaram de novo agora a fazer mais produção. Tô gravando disco. Eu falei, pô, o Louca ainda... Acho que eles entenderam que eles são a nossa história de fundo de quintal contínua, entendeu? Eles precisam dessa essa linha condutória para que isso seja lá de trás entendido que, cara, só se tem história com um deixando o milho no meio do caminho, entendeu? Para ganhar voltar e dizer, alguém passou por aqui. Enfim, é meio doido, né? Mas... Como que tu enxerga? Eu sei que tu tem uma imagem excelente e a gente chegou a debater da possibilidade de mostrar ela aqui na live, mas esse recurso está disponível apenas para iOS e eu sou uma usuária fiel e adoradora do Android, então eu não tenho esse recurso. Que o Thiago tem uma imagem que mostra exatamente como que ele estrutura essa empresa, a gente chama dessa forma, que seria o artista, banda, empresa. Eu queria que tu falasse um pouquinho, depois a gente pode disponibilizar essa imagem de repente nos stories ou num post, enfim, mas eu queria que tu abordasse um pouquinho cada ponto dessa tua estruturação da banda enquanto empresa e como que tu enxerga o link entre uma função e outra, assim, porque eu sei que tu tem naquela imagem toda uma conexão entre cada núcleo. Então, como que tu enxerga essa parte? A questão toda do que eu falo ali, né, eu divido, através desse livro, né, do Leonardo Salazar, ele identificou 5 setores, né, e eu, através do meu entendimento, eu identifiquei que são 6 setores, né, que é a direção artística, produção musical, comunicação, comercial, financeiro e produção executiva, tá? São esses os... Deixa eu te perguntar qual é o sexto que ele não citou e tu acrescentou. Ele não botou direção artística, ele não tinha essa questão de direção artística, né? E aí eu trouxe junto, porque também tinha a produção do produtor musical, que é uma coisa que às vezes é muito não entendível dentro da banda, né? Qual é a função? O diretor artístico,
esse é o cara que realmente gerencia a carreira, tá? Então esse é o cara que entende e interliga todos os outros. Mas o diretor artístico, ele contrata um produtor musical para chegar no conceito áudio daquele artista. Ele contrata a questão da comunicação ou prepara dentro da banda para que eles consigam passar visualmente o conceito do artista. Aí tem o financeiro para poder fazer o entendimento disso, ver como se pagam as contas, como se faz a projeção de retorno desse investimento que foi colocado ou vai ser colocado, como tudo isso funciona, até faz giro de caixa, como é que pode estar criando uma conta bancária para pagar menos em cara, mas que pode ajudar, sei lá, com um cartão de crédito que vai ter milhas que vai ajudar depois na não sei no quê. Então, tipo assim, o financeiro vai te trazer toda uma questão de organização que pode dizer qual é o período que tu consegue trabalhar com o mínimo de rendimento e paga as tuas contas, ou tu faz até um segundo caixa para um segundo projeto. O comercial vai pegar toda essa parte, vai montar o seu planejamento de como ele faz esse produto, né, que já está pensado com produto musical e todo esse conceito, como esse produto também do show, que são duas coisas, historicamente, né? Quer dizer, o comercial, no final das contas, ele vende só o show, vamos dizer assim, mas ele está atrelado sempre a um trabalho de, nós estamos na divulgação do novo disco, ou do não sei o quê. Então ele monta toda a questão do planejamento de como ele vai fazer essa turnê acontecer, junto com o diretor artístico, junto com o trabalho que vai ser, o disco tem X faixas e nós vamos virar cada faixa a tal período e virando a tal período vai durar tanto X essa turnê inteira. Então ele sabe que ele tem um período X para vender esse show dessa turnê, e porque eles vão estar divulgando isso e vai estar virando a cada não sei período uma música e blá 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 blá. Aí com tudo isso organizado, aí tu tem de novo a produção executiva, que é o cara que amarra tudo e depois botar isso ir na estrada para fazer todos os shows acontecer conforme foi vendido e conforme foi dito. Nós temos uma banda, nós temos um isso, nós temos aquilo. Esse cara vai lá levar e vai dizer, tudo aquilo que tu comprou tá aqui no teu local. Tá aqui, beleza, recebeu, volta para casa, tá todo mundo feliz. Então essa mais ou menos é a forma, assim. Então tu se divide em setores que às vezes tem pessoas que assumem mais de um setor. Tem gente que às vezes pode fazer, que nem no meu caso, eu sou um cara que entende de comunicação. Então eu atuo dentro do direção artística e comunicação junto com o artista. Não sou o cara que trabalha diretamente na arte gráfica ou que faz o planejamento das redes sociais lá. Não, eu contrato pessoas para fazer isso, mas eu sei como conversar com ele. Produção executiva também já passei por lá, mas a gente bota um tour manager que tenha ou experiência ou não, e aí ele se desenvolve e faz isso acontecer, como ele faz os ensaios, essas coisas, tipo assim, tentar detalhar um pouco mais. Direção artística, ele é o cara que amarra todo mundo e entende como é que ele consegue chegar num conceito áudio e vídeo desse artista, não áudio e vídeo, né, só. É áudio, vídeo e gráfico, né? Desse artista. E não é ele que cria. Ele tem que ter a conexão de chamar as pessoas certas para chegar nesse conceito. Delegar as funções. Porque isso que a galera não entende, né? Tu vai lançar um disco, vai lançar uma coisa. A foto que tu faz, ela não tá a favor do melhor ângulo do teu rosto. Ela tá a favor de uma comunicação que tu quer chegar para falar com o público que tu quer emitir aquela informação, aquela mensagem. Então tu tem que saber, e a direção artística entra nesse trabalho, nessa parte. O próprio trabalho vou dar como exemplo para a galera aqui, que é interessante olhar, que é um trabalho que eu acho que ajudou muito o entendimento também nos últimos tempos do mercado do pagode, que foi a Live Session Resistência, que eu fiz junto com o grupo Bem à Vontade, lá de Canoas. Uma live session que a galera olhar, são 4 vídeos bem produzidos, se chutar por cima, a galera vai achar que talvez foi, sei lá, vamos chutar 3 mil, 4 mil cada vídeo. Cara, talvez todos eles custou 1. Porque a gente conseguiu entender qual é o ponto. A primeira de tudo que eu fiz foi qual que é a nossa necessidade. Era isso, tá? Primeiro passo você precisa de um produto audiovisual que as pessoas vão ver a cara de vocês tocando, som bom e saber que essa música autoral é de vocês. Como é que a gente faz? A gente não tem dinheiro para gravar um disco e a gente também não tem dinheiro para fazer uma música nova. Tá, já que o samba de vocês é muito bom e o que mais nós temos de dificuldade no Rio Grande do Sul é fazer que a galera mesmo grave a sua música, eu falei, vamos treinar vamos ensaiar um mês inteiro, 4 músicas, e nós vamos fazer valendo ela, porque vocês fazem isso todos os domingos há 10 anos, há 6 anos lá numa casa, num samba que eles fazem em Canoas, que vocês sabem tocar música de trás para frente. Aí todo mundo entendeu que eles eram potentes de fazer isso. Aí, tá, beleza, entendemos, se dá pra gente produzir isso musicalmente e audivelmente, que a gente mesmo juntando a galera, dá. Beleza, qual é o próximo passo? O que a gente vai precisar?
entendemos tudo o que a gente precisava, que era o trabalho. Tá, quem são nossos parceiros? Mapeamos nossos parceiros, convidando eles, explicamos o que era o projeto, falamos como a gente ia fazer a parte de pagamento, remuneração, como a gente tinha isso para acontecer. O projeto aconteceu, tá dando resultado para todo mundo. A própria galera da produção que gravou, que fez as coisas, fizeram muito mais projetos depois dali, e aí eles usam esse como exemplo. Tem gente que chega nos próprios profissionais que fizeram esse trabalho comigo e fala assim, cara, eu queria gravar uma live session igual desses caras aqui dessa banda. Aí o cara fala, mano, foi eu que gravei isso. E capaz, foi tu. Então a gente tá sendo referência pra gente mesmo, saca? E é disso, e a gente gastou um valor ínfimo. E aí o Bem à Vontade, aí a banda que nesse momento da pandemia também está tendo um crescimento, fazendo lives absurdas. E lá nesse projeto a gente procurou entender todo o conceito de cada coisa. Quando tu vai ver na live acontecendo, tem um uísque do lado do Thiaguinho. O Thiaguinho bebe uísque, fuma cigarro, tá lá tudo do negócio dele. O Freitas toma só a ceva, tá ali a ceva dele. O Coisa toma só suco, tá lá. Então a gente trouxe toda a verdade, todo o entendimento do conceito para que a galera que participa todo domingo, que gosta deles e escutou aquele samba, aquelas músicas, fala assim, aquilo é verdade, eu vejo ele. Aí a música tá lá cada vez mais, eu tô olhando no YouTube e os números estão cada vez mais crescendo. Então, tipo, esses vídeos estão disponíveis no canal deles. No canal deles. E a gente conseguiu depois fazer uma segunda que foi junto com o SOS, que é estilo lá do Samba que Fala, que a gente fez com um valor mais reduzido ainda. E foi lá na Pride em Bé, fez 2 bandas e também botou 2 bandas de novo, mais uma segunda pro Bem à Vontade e uma primeira pro SOS, que é uma banda de Canoas. São 2 projetos com audiovisual, cara, que a galera não vai acreditar que foi nós mesmos que fizemos. Nós. Eu operei câmera numa delas sem saber operar, só apertar o botão, óbvio, mas... Operador de câmera, play. Play. Mas a gente conseguiu entregar um projeto que vale para a própria banda entender como se faz e como contratar e dar valor para os próximos. Para o mercado entender que dá para fazer com que, em vez de dizer que não dá para fazer, e aí eu deixo de produzir, eu produzo com o mínimo que eu consigo e com uma qualidade absurda. E aí o que falta muitas vezes é o entendimento do é possível, né? Isso. Tipo, preciso de um... Acho que isso foi assunto na primeira ou na segunda live do Quartas 4, que às vezes as pessoas pensam que precisa de uma grande estrutura para fazer um material audiovisual, e não é bem assim. É possível fazer bons materiais de uma forma simples, desde que tu pesquise, desde que tu vá atrás do melhor formato, das melhores práticas para fazer aquilo ali, mas não é impossível. Tu sabe que você foi um exemplo muito bom que tu deu. Tem tempo? Claro. Tá. Um exemplo muito bom que tu deu, porque quando eu trouxe a ideia naquela época a gente estava fazendo o vídeo junto, que era o Vini, da Cofilmes, eu falei pra ele assim, cara, eu tenho uma ideia assim, assado, só que a gente não tem, teoricamente, dinheiro. Então o que a gente tem que fazer? Eu conheço não sei quantas pessoas que têm câmeras, mas ele falou assim, mas nenhuma câmera é igual a outra, vai destoar o vídeo. Eu falei, eu sei que vai. Vamos assumir isso e por favor, eu quero que o cara que é o editor, e era ele, tá? Eu quero que esse cara que é o editor, que ele assuma e consiga deixar meio que parecido e a galera consiga entender, isso faz parte do vídeo. Aí ele olhou assim, tipo, ficou com uma cara, daqui a pouco ele, cara, faz sentido isso. E aí, se a galera olhar hoje, a galera vai entender que existe uma diferença de uma câmera para outra, mas não é tão perceptível porque a gente conseguiu enquadrar de uma forma, claro, uma imagem, às vezes, de uma câmera de baixo é mais pixelada, alguma coisa assim. Mas, cara, não perde nada das 4 câmeras e todas elas, uma diferente da outra, e tudo é parceria. E o trabalho aconteceu e tudo estava lá. Então, tipo assim, o próprio chão a gente botou no skate, assim, da câmera poder andar, sabe, que não tinha naquele momento, precisava de uma câmera de chão, naquele momento ali, porque era um enquadramento. Nós, cara, resolvemos ali. Então foi um trabalho colaborativo que deu um baita resultado, assim, para a carreira de todos nós, assim, que a galera consegue identificar, e eu vejo outras bandas procurando fazer como referência aquilo. Isso me deixa muito interessante. E aí poder falar desse interno faz mais sentido para a galera poder entender que, galera, com pouca grana a gente faz trabalho que a galera tá usando como referência. É bem clichê dizer que, seja criativo, mas é uma realidade. É que tu precisa de 2 coisas. Tu precisa de informação, porque a criatividade, por mais que ela surja do nada, se tu não tiver informação do básico, não surge. Então, é possível fazer coisas com um orçamento baixo, só que tu tem que pesquisar, tu tem que correr atrás, tem que procurar pessoas, tem que, como tu disse, fazer parcerias, tem que botar a cara na real, né?
senão as coisas não acontecem, nada cai do céu. Então, eu acho muito interessante a forma como tu coloca todos esses setores, digamos assim, do teu organograma, porque ele mostra muito da importância. Por exemplo, eu que cuido eu seria o setor da bolinha lá da comunicação, eu vejo muito, eu sinto a falta dessas pessoas quando as bandas não têm, porque quando uma banda chega a contratar uma empresa como a Idear, ela já está mas muitos degraus acima. Porque ela, além da parte financeira, né, além de ter dinheiro para pagar alguém para fazer a comunicação, que isso aí a gente nem entra no mérito, que já está muito além, é o entendimento da necessidade, que é difícil da pessoa ter. Que eu acho que ela precisa. Exatamente. Então, tipo, eu sinto a falta de, por exemplo, o que tu citou do cara achar que é só a música. Uhum. Aí eu acho que eu tô sendo mega repetitiva, porque eu acho que isso acaba sendo abordado em todas as lives, mas tipo, o artista chega pra idear, a gente quer fazer o lançamento desse single com esse clipe. Tá gravado. Perfeito, eu vou precisar do material A, B e C, o prazo é tanto, o mínimo que a gente precisa de tempo é tanto, eu vou precisar de vídeos que tenham sido feitos de making off durante a gravação do clipe, eu vou precisar de fotos, eu vou precisar de... E aí o artista fica assim, mas a gente não fez nada disso, a gente só gravou a música e gravou o clipe. Como que eu divulgo esse material se eu não tiver material? Então, tipo, é uma coisa que se a banda tem esse entendimento de empresa e tem cada personagem ocupando o seu espaço, e como tu disse, não precisa necessariamente ser terceiros. Às vezes tem um cara dentro da banda que desempenha uma função A ou B. Então, se tem esses personagens desempenhando essas funções, quando chega em mim para fazer o lançamento, já chega com fotos da gravação, né? já chega com vídeos, não vem só com o wave da música e o clipe. Tipo, o que eu faço com isso? O próprio o Menos é Mais é um dos maiores exemplos desse momento. Essa banda só chegou onde chegou por causa de uma organização e saber trabalhar comunicação, cara. E aí, apesar de que eu tenho as minhas críticas com a pessoa que faz o tráfego, que essa pessoa, ela, lá nas preferências de segmentação, ela pesa um pouco, mas fora isso, eles são um ótimo case, assim, tipo, eles estão onde eles estão. Óbvio que muito investimento, mas por parcerias, por conseguir se colocar no mercado de uma forma diferenciada, né? Senão as pessoas não estavam curtindo da forma que estão. E, inclusive, é legal dizer que a música de trabalho, não sei se é ainda de trabalho, mas eu diria que a música mais conhecida deles, que é a Vai Me Dando Corda, é de um compositor daqui, do Gabrielzinho. Sei. Então, é muito legal saber que tem bandas por aí que ainda valorizam os compositores gaúchos, né? Apesar de ser raríssimo. Que é uma pergunta que eu coloco todo mundo numa situação mega difícil de perguntar o que tu projeta para o mercado, retorno de show, enfim, o que tu acha que vai acontecer? O Rio de Janeiro, vários outros estados já estão meio que fazendo teste de como voltar, né? Eu acho que essa questão de teste não é uma questão de assim, isso quer dizer que amanhã dá tudo certo. Acho que realmente a palavra teste, porque as pessoas precisam entender que faz sentido ir até o local. Não é tu disponibilizar que vai dar certo, né? Então eu tô procurando entender o que vai acontecer um pouco ainda, porque no final das contas a gente não tem vacina, a gente não consegue nem dizer se, pelo menos eu já tive ou não tive, qual é o momento da vida que eu estou. Então é uma projeção, eu tô vendo só pelo menos que as bandas estão trabalhando muito e se organizando e produzindo nesse momento. Quando tudo voltar, o que eu acho, pelo menos no lado artístico, vai ter muita coisa e a galera vai saber fazer outras coisas de outra forma, que isso até então ninguém teve tempo para pensar. Então, acho que deste lado, eu acho que vai sair muita coisa legal, tá? Ao mesmo tempo, tem muita gente também que não tá sabendo o que fazer e tá realmente até indo para um outro caminho involutivo, tá tendo grande dificuldade de sobreviver nesse momento. A gente precisa também estar muito atento a isso e estar ajudando as pessoas nisso, porque faz parte também digo faz parte porque quando existe uma crise, isso vai acontecer. A gente precisa também estar muito preparado para
ajudar essas pessoas. Mas em contrapartida também vai existir outras pessoas que vão fazer do suco uma limonada. Então eu acho que vai existir esses dois momentos posteriores, que daqui a pouco essa arrancada de quem conseguiu passar por agora de uma forma melhor, vai trazer de novo nessa cauda longa quem nesse momento está passando por uma dificuldade. Então, eu acho que vai levar o resto, assim. Vai, porque talvez quem nesse momento está se dando bem é quem não teve oportunidade antes. Quem não era um pouco menor. E agora ele entendeu que ele consegue estar igual para igual. E aí nessa arrancada ele volta a ser uma banda talvez na ponta. Entendeu? Isso também foi pauta em uma das lives, porque esse momento colocou todo mundo quase no mesmo patamar, né? A partir do momento que tu não tem mais as casas de shows que priorizam A ou B, tá todo mundo na internet, e a internet, em tese, excluindo anúncios, né? Ela, em tese, é democrática, colocou todo mundo com as mesmas possibilidades. Então, como tu disse, as pessoas que não tinham espaço, agora todo mundo tem o mesmo espaço, então acaba facilitando. Eu fiz um curso hoje, inclusive antes da live, da Fundação Getúlio Vargas, que o título, eu abri aqui porque o título é extenso, é o Associativismo e Ações Possíveis entre os Independentes, quando os pequenos se tornam maiores. Legal. Excelente, excelente. Legal. E uma das pautas que eles abordaram foi exatamente essa, né, do setor, do retorno e tal, e aí um dos palestrantes abordou exatamente o que tu disse, que não adianta abrir enquanto as pessoas não se sentirem seguras de ir. Que o troço, não adianta tu abrir os teatros, abrir as baladas, se as pessoas não tiverem a segurança de que, cara, eu posso ir nesse lugar porque eu estou segura de estar lá. Então, é um grande dilema que a gente está vivendo, né? Eu achei interessante a forma como ele colocou isso. Todo mundo quer que abra logo, vamos abrir. Mas se ninguém for, não adianta ter o troço aberto. Aliás, te gera um prejuízo, né? Então, tem que ter muita cautela, assim. Mas tu tem alguma ideia de quando isso pode acontecer? Ou quer dar um chute? Eu acho que a normatização de tudo, metade do ano que vem. Normatização de tudo, metade do ano que vem. Antes disso, acho que não vai acontecer mais nada. Eu também acho. Acho que é pro segundo semestre. Eu tô sendo otimista, tá? Não é pessimismo. Eu tô tentando ser mais otimismo possível, que eu acho que é metade do ano que vem que a gente vai conseguir falar, todo mundo tá se abraçando e falar, vamos para um show, vamos ver. Bom, tu disse que tinha um segundo ponto para colocar. Não é bem o segundo ponto, né? Que falta poucos minutos. É que eu falei que tinha duas formas que eu trabalho, né? Uma que é fazendo a consultoria e a outra é empresariando artisticamente. E aí eu gostaria de falar isso porque esse empresariar artisticamente também é uma forma que eu mudei nos últimos tempos, minha forma de trabalho. Eu trabalhei muitos anos trabalhando com artistas homens, né? E nesse processo agora que eu estou, eu me resignifiquei, até estou num processo mais de busca também, de evolução para minha desconstrução como homem, e o nosso setor, tanto do samba e pagode, mas o setor da música, ele é muito machista, né? Eu troquei o meu foco de trabalho para empresariamento. Agora eu trabalho só empresariando mulheres e mulheres pretas, né? E eu tô com duas artistas nesse momento que são importantes falar, que uma delas é a Pamela Amaro, que é uma artista sambista. Ela trabalha muito mais na leitura e no entendimento de música africana, Congo. Então ela vem de onde o samba começou, exatamente, né? Então a gente Nossa, que legal! É um outro processo, ela vem da história do samba, ela toca cavaco, ela toca pandeiro, ela é produtora musical, ela não é simplesmente ousar dizer, porque se vocês procurarem vão ver, ela está assim, sendo considerada um dos nossos grandes nomes da música do Rio Grande do Sul e também do samba brasileiro, assim. Isso não é eu que estou dizendo, são os próprios entendedores de música aí que botaram na rede. E é um trabalho interessante. Ela é de Porto Alegre? Ela é de Porto Alegre, ela faz parte das Três Marias também, que é um projeto bem interessante, que é um projeto de música de mulheres. Eu conheço. Conhece? Então, exatamente. E a outra menina que eu trabalho, né, que eu chamo de menina, né, a Isandra Machado, que ela toca violino, né? A Isandra também, a gente está desenvolvendo um trabalho na carreira dela para trazer, para desmistificar o erudito na periferia. Porque a Isandra vem de projeto social, ela também é menina preta periférica, né? Que assim como eu, né? Preto e periférico. A gente também traz a ideia que é fazer um projeto
ao ponto que as pessoas periféricas consigam entender que elas podem tocar instrumentos clássicos sem participar de orquestra. Trabalhando dentro do mercado pop. Então, o nosso trabalho também é bem desafiador, mas é muito importante, muito significativo. E a gente está agora com esses 2 projetos. Eu estou com os 2 projetos na Tudo Gestão e a gente está desenvolvendo essas 2 carreiras aí. Então, era importante falar, porque eu acho que é um processo que eu estou muito buscando também a partir do meu próprio trabalho à frente delas, a ajudar a desconstruir e conversar sobre o machismo que a música tem, que impede muitas mulheres de estar trabalhando e a gente perder de ter esse olhar aqui dentro. Então, tu tá com os 2, o projeto da autogestão e esse projeto de empresariamento que é exclusivo para mulheres. Exclusivo para mulheres, e nesse caso hoje eu estou só com as 2. Então, eu empresario, tipo assim, o consultoria, eu faço o projeto, tem começo, meio e fim. Com elas eu tenho um contrato, que a gente tem um projeto longo prazo. Sim, é longo prazo. Lá eu sou empresário delas. E também estou marketing e estratégia na Audi Porto lá. Gente, que vocês, músicos, precisam conhecer este lugar. Eu falo isso para todo mundo, parece que eu ganho alguma coisa por falar isso. Porque é incrível. É lindo. E assim, eu nem conheço a parte técnica do negócio, que eu sei que é foda. Mas eu não tenho conhecimento técnico, então eu não entro nesse mérito. Mas o lugar é lindo demais, vocês precisam conhecer, assim que possível, né? Thiago, quero te agradecer muito, 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 muito por ter aceitado participar, por ter encontrado um tempo na tua agenda tão corrida para bater esse papo comigo. Foi incrível, eu tenho certeza que o pessoal da área do mercado fonográfico vai tirar muitas lições do que tu falou. E, gente, procurem o Thiago, ele está marcado em todas as publicações que a gente faz, pelo perfil pessoal ou pela Tudo Gestão. É um trabalho incrível e eu acho que é realmente, como o título da live diz, o primeiro passo para as bandas que querem se entender como empresas e terem uma continuidade no mercado para que elas não venham a falir. Então, procurem o Thiago. Muito obrigada por ter participado. Muito sucesso no teu projeto, ele é incrível, então tem todo o potencial de ser ainda maior. Eu que agradeço o espaço, né, e deixo já aqui para todas as pessoas que estão nos acompanhando, que eu sei da tua audiência também, que é grande, que a galera que quiser trocar uma ideia, que nem a Amanda falou, meus contatos por aqui, pode chamar, estou aberto a conversar, a criar projetos, tomar um café. Gente, vamos conversar, porque é desse jeito que a gente vai ir longe. É isso, gente. Obrigada. Um beijinho. Obrigada por todo mundo que assistiu. Obrigada a Lollipop, que é o nosso patrocinador, que forneceu o lookinho de hoje. Vou deixá-la marcada também aqui na nossa descrição do vídeo. E não esqueçam que ele vai para o nosso podcast, em todas as plataformas de áudio, e para o nosso canal no YouTube e para o GTV. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau.